Que a paz divina alcance quem nos escuta hoje e que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados por Deus. E, para começar a nossa análise de hoje, eu quero propor um cenário para quem acompanha a gente. Opa, adoro os seus cenários. Pode mandar. Pensem na seguinte situação. Imagine uma pessoa que está com uma dívida assim gigantesca no banco. Sabe aquela bola de neve? Os juros acumulando todo dia. Exato. A casa está prestes a ser tomada, as ligações de cobrança não param, é o desespero total. Mas aí, de repente, essa mesma pessoa é convidada para um banquete luxuoso, uma comemoração com os amigos. Tipo uma festa incrível, com a melhor comida possível. Isso. A comida é espetacular, a música é ótima, mas fica impossível aproveitar, né? O estômago da pessoa está embrulhado. Claro, a mente da pessoa não consegue sair daquela dívida. Ela tá lá, mas não tá. Pois é. É preciso que alguém zere essa conta bancária primeiro. Alguém precisa limpar o nome dessa pessoa para que esse banquete volte a ter algum sabor, algum sentido. E hoje nós trouxemos aqui para a mesa duas fontes muito ricas. A Bíblia de Estudo, NAA, e o comentário bíblico de Allen P. Ross. Excelentes fontes, aliás, muito profundas. Demais. E nós vamos explorar um texto antigo que parte exatamente dessa premissa da dívida. O Salmo 65. A nossa missão nesta imersão de hoje é tentar enxergar o mundo com as lentes desse autor. Um mundo onde o perdão de uma dívida é invisível e a comida no prato são, sabe, partes da mesmíssima engrenagem. E essa é a grande quebra de paradigma quando a gente analisa a mente da antiguidade. Para o autor desse texto, que foi o rei Davi, a ideia de separar, sei lá, a ecologia da teologia seria uma loucura, seria absurdo. Completamente absurdo para eles, né? Sim. O Salmo 65 é universalmente reconhecido nas fontes que a gente estudou como uma canção de colheita, mas ele nos força a entender um conceito que está muito, muito distante da nossa cultura moderna. Ok, vamos desbravar isso. Qual seria esse conceito? É a ideia de que a abundância material, o ciclo das chuvas e o alívio espiritual estão absolutamente fundidos. Tipo, um simplesmente não opera sem o outro. De jeito nenhum. E aqui já surge um nó interessante logo na leitura inicial. Lendo o material de apoio, fica muito claro que o destino final desse poema é celebrar a agricultura. Sim, a colheita em si. Ele vai falar sobre cereais, sobre os rebanhos cobrindo as colinas, sobre a água molhando o solo seco. Só que tem um detalhe. Os primeiros versículos não mencionam chuva. Zero. Pois é. Os versículos de 1 a 4 focam em iniquidades, em transgressões e na expiação de pecados. Parece que pegaram um manual de confissão e colaram assim no início de um cântico agrícola. Porque uma celebração sobre comida e colheita começa com uma limpeza de terreno espiritual. Bom, o mecanismo por trás dessa estrutura tem tudo a ver com a geografia e economia ali do Antigo Oriente Médio. A gente precisa olhar para como as nações ao redor de Israel sobreviviam naquela época. Tá, me dá um exemplo. O Egito, por exemplo. Eles tinham o rio Nilo, que transbordava regularmente e, bom, garantia irrigação. A Mesopotâmia tinha os rios Tigre e Eufrates. Ou seja, eles tinham água garantida, né? Exato. Eles possuíam um suprimento de água visível e muito constante. Israel, por outro lado, estava localizado numa região montanhosa e árida. Eles dependiam quase 100% das chuvas sazonais. Era o que o pessoal chama de agricultura de sequeiro, certo? Isso mesmo. Não havia rios colossais para eles desviarem. Então, se as chuvas de outono atrasassem um pouco, a terra ficava dura como pedra e o arado simplesmente quebrava. Nossa! E se as chuvas de primavera falhassem, o grão não enchia na espídia. A nação inteira entrava em colapso. A fome era uma ameaça literal e imediata. Isso significa que a chuva não era apenas, tipo, uma previsão do tempo no jornal para eles. Era uma questão de vida ou morte em questão de semanas. Semanas. O desespero batia rápido. Mas como eles interpretavam a falta dessa chuva? Porque hoje, para quem está ouvindo a gente, se não chove, a gente culpa fenômenos como o El Niño ou uma área de alta pressão atmosférica. O contraponto histórico aqui é que, dentro do arcabouço legal e teológico que foi estabelecido para Israel,
Especificamente em textos lá como Deuteronômio 28, a dinâmica climática não era vista como algo aleatório. O clima era o termômetro direto da aliança deles com Deus. Ah, então não era só azar. De jeito nenhum, a seca severa não era um acidente meteorológico. Era entendida como um sintoma de um problema moral ou espiritual daquela nação. Era de fato uma quebra de contrato. O que faz todo sentido. E o comentário do Ellen P. Ross traz uma visão legal sobre isso, né? Sim. O comentário de Ross sugere que a inspiração original para o Salmo 65 foi justamente uma colheita extremamente farta, mas uma colheita que surgiu como uma resposta de alívio logo após um longo e aterrorizante período de seca. E possivelmente era entoado quando traziam os primeiros grãos da colheita de cevada, sabe? O que amarra perfeitamente aquela nossa analogia da dívida no banco do começo da imersão. Com certeza. O povo observava a terra seca, rachada, e o peso que eles sentiam não era apenas a preocupação econômica de não ter o que comer, era o peso da culpa. O salmista declara assim: se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Eles acreditavam profundamente que os próprios erros deles haviam fechado os céus. Então, quando Deus manda chuva novamente, a primeira leitura que eles fazem não é tipo, que bom que a frente fria chegou e o clima mudou. É, fomos perdoados. Exatamente. O perdão é a verdadeira causa da celebração. Ele limpa a dívida para que o povo consiga sentar no banquete. O que muda completamente o papel do templo nessa dinâmica. O texto afirma que a pessoa cujas transgressões são expiadas é trazida para perto para habitar nos átrios com satisfação. E isso não era comum na época, né? Não mesmo. Em muitas culturas antigas, aproximar-se da casa de uma divindade era motivo de pavor. Os deuses eram vistos como temperamentais, perigosos, até imprevisíveis. Tipo, não chegue muito perto se não sobra para você. Isso. Mas aqui, o santuário em Sião se converte num lugar de alívio profundo, de prazer genuíno. A adoração pública torna-se uma explosão de gratidão. Inclusive, os estudiosos muitas vezes ligam essa recitação do Salmo a festas específicas, como a Festa das Semanas ou Pentecostes. O alívio de saber que a relação com o Criador foi restaurada é o que dá o verdadeiro sentido aos grãos que foram colhidos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque superada essa tensão inicial, essa culpa, a narrativa do poema faz uma transição de escala que é impressionante. Dá um salto, né? Um salto enorme. Nos 4 primeiros versículos, a gente está num ambiente super contido, geograficamente falando. A ação acontece nos átrios de um templo específico, numa cidade montanhosa ali chamada Sião, lidando com o sentimento de culpa de um povo estritamente local. Mas a partir do versículo 5, o escopo sai dessas portas do templo e abraça o planeta de uma ponta a outra. O Salmo começa a descrever Deus respondendo não apenas com perdão, mas com tremendos feitos. O texto fala sobre consolidar montanhas e acalmar o rugido dos mares, o tumulto dos povos. Se conectarmos isso com o quadro geral, a expansão desse nível micro para o macroscópico expõe uma pretensão teológica fascinante. Davi, que é o autor ali, ele não está apenas compondo versos bonitos sobre a natureza. Ele está fazendo uma afirmação política também. Exato. Ele está estabelecendo uma autoridade global a partir de um reino minúsculo e local. E a maneira como ele descreve esse poder sobre o oceano, nossa, isso é uma afronta direta à cosmologia daquela época. Vamos aprofundar nisso, porque, para quem nos ouve hoje, o mar é onde a gente passa as férias. Ou por onde a gente transporta contêineres de mercadorias. Mas, para a mente antiga, o oceano era algo completamente diferente, não é? Era o pesadelo absoluto. O mar representava o caos incontrolável, a força destrutiva, a própria morte. Nas mitologias do Antigo Oriente Médio, aquelas águas profundas e violentas eram quase sempre personificadas como monstros ou deuses muito hostis. Eles tinham até nomes para esses deuses do mar, né? Sim. A gente tem relatos antigos onde o deus principal precisa travar uma batalha física, épica e sangrenta contra o monstro marinho do caos, para conseguir trazer alguma ordem ao universo. Em outras lendas ali do Vizinhos de Israel, outro deus precisava lutar brutalmente contra a divindade do mar tempestuoso.
Ou seja, a ordem natural custava um esforço divino colossal contra essas forças. O oceano era basicamente um vilão com vontade própria que precisava ser constantemente, sei lá, espancado para não engolir o mundo. Perfeita analogia. E o que esse salmo argumenta em contrapartida? O autor hebraico subverte completamente essa lógica. No relato de Davi, o Deus de Israel não trava batalhas com monstros marinhos. Não tem suor, não tem esforço. Nenhum. O texto afirma com uma simplicidade aterradora que ele apenas acalma o rugido dos mares e o ruído das suas ondas. É um esforço zero. Não há batalha cósmica. O caos não é uma força adversária com o mesmo nível de poder. É apenas uma criação submissa. Ele manda e a água obedece. Simples assim. Simples assim. E o paralelo imediato que o texto traça é muito revelador. Ele acalma o mar físico com a mesmíssima autoridade com que acalma o caos político, que ele chama de o tumulto dos povos. É de uma ousadia geopolítica enorme. Davi era rei de um pedaço de terra minúsculo. Israel estava sempre espremido pelas superpotências da época. O Egito de um lado, os impérios mesopotâmicos do outro. Eles eram um pontinho no mapa. Um pontinho. Ele estava adorando num templo numa cidade pequena. Dizer que o Deus adorado naquele local não era apenas um patrono tribal, não era um Deus com jurisdição limitada às fronteiras de Israel, mas sim a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Nossa, é uma declaração de soberania universal. Ele enquadra o Criador como soberano cósmico, incontestável. E a resposta do planeta a essa soberania reflete o seu alcance. A Bíblia de Estudo NAA pontua no versículo 8 que os sinais divinos geram reverência naqueles que habitam nos lugares mais distantes possíveis. De ponta a ponta. Isso. O Oriente, onde a manhã desponta, e o Ocidente, onde a tarde cai, são descritos como exultando de júbilo. Então o temor respeitoso e a alegria emolduram a terra inteira. É muito bonito isso. E saindo dessa escala cósmica gigantesca, a estrutura do Salmo faz mais um movimento brusco. É como se o texto fizesse um corte de câmera, sabe? Ele sai lá do espaço e vai para o chão. Exatamente. Saia das batalhas geopolíticas e dos oceanos furiosos para focar na biologia do solo. O foco desce direto para a lama do campo. A partir do versículo 9, as ações descritas pelas nossas fontes perdem aquele tom distante e passam a focar nos cuidados mecânicos da agricultura. E os verbos usados são de um envolvimento quase tátil, né? Quase como se desse para sentir a textura. Exato. A transição para essa intimidade operacional é o clímax do texto. O Salmo relata que Deus visita a terra, que ele a rega e a enriquece grandemente. O comentário de Ross detalha que o foco aqui é a provisão exata do cereal através do controle dos recursos hídricos. A fonte diz que os ribeirões de Deus são abundantes de água. Mas não é só jogar água de qualquer jeito, né? Não é um fluxo desordenado. O texto entra nas minúcias do processo agrícola de preparar a terra para a semente. Os detalhes impressionam. O poema diz que o Criador rega os sulcos, desmancha os torrões de terra e amolece o solo com chuviscos. É inevitável pensar em como conduzimos a agricultura comercial pesada hoje. Nossa, sim! É uma diferença brutal. Quando a gente olha para uma fazenda industrial, a gente vê uma abordagem de força bruta. Tratores massivos que compactam o solo, aplicações pesadas de químicos, uma engenharia totalmente focada na quantidade e na velocidade. Mas a imagem que o Salmo 65 evoca o oposto disso. É muito mais artesanal. Sim, parece muito mais com o conceito da agricultura de precisão avançada que temos hoje ou com o trabalho meticuloso de um mestre jardineiro, sabe? A analogia do jardineiro ou da agricultura de precisão funciona perfeitamente aqui. Nesses sistemas modernos de irrigação por gotejamento, cada mililitro d'água é planejado para atingir um objetivo muito específico, num tempo certo. Sem desperdício. Sem desperdício e sem danificar a estrutura do solo. O autor do poema enxergava essa mesma precisão cirúrgica na natureza. Ele imagina que as fendas criadas pelo arado, os sulcos ali, são umedecidas de forma calculada. O torrão duro de argila não é esmagado violentemente, mas amolecido suavemente por chuviscos contínuos.
para a frágil semente da cevada conseguir enraizar. Exatamente. O cuidado é milimétrico. É a imagem de alguém com as mangas arregaçadas, prestando atenção à espessura da lama. Aquele mesmo ser que há um minuto estava silenciando oceanos tempestuosos, agora está agachado no campo, por assim dizer, calibrando o nível de umidade de um monte de terra. Essa variação de escala mostra um nível de cuidado que chega a ser poético. É uma providência muito íntima. Demais. O Criador não envia a chuva apenas como uma política climática impessoal. Ele parece estar ativamente envolvido na jardinagem diária do nosso mundo. O que culmina numa das metáforas mais impactantes descritas por Ross nessa nossa fonte. O versículo 11 diz que o ano é coroado com bondade e que as pegadas de Deus destilam fartura. Uau! Pegadas que destilam fartura. A imagem hebraica evoca os rastros de uma carruagem divina passando pelas nuvens ou caminhando pela terra firme. E onde o rodar dessa carruagem toca, ou por onde esses passos passam, o solo simplesmente não consegue conter o crescimento. A vida orgânica é descrita ali não como um acidente bioquímico, mas como um transbordamento que pinga dos passos do Criador. Onde ele pisa, a biologia entra em erupção, basicamente. E as fontes também mencionam que essas pegadas caem até mesmo nas pastagens do deserto, naqueles campos selvagens onde não tem nenhum ser humano cultivando ou prestando atenção. A generosidade acontece independentemente da utilidade econômica para nós. Exato, vai muito além do nosso umbigo. Então, o que tudo isso significa? Porque a consequência máxima dessa irrigação meticulosa não é medida apenas no estoque dos celeiros ou no sucesso financeiro dos pastores. A transição final desse nosso estudo ocorre quando essa terra que foi tão cuidada, de repente ganha uma voz. O que é fascinante aqui é a personificação da natureza no fim deste texto. Ela revela o tamanho do abismo entre a nossa mentalidade ocidental moderna e a visão de mundo daquele período. Como assim? Os últimos versículos descrevem os prados cobertos de rebanhos e os vales repletos de espigas douradas de cereais. No entanto, esses campos não são apresentados como cenários inanimados. O poema conclui afirmando que essas colinas e vales exultam de alegria e literalmente cantam. A natureza não é apenas o pano de fundo da história humana. Ela reage. Ela possui uma capacidade de responder. Os vales gritam de alegria. É uma ideia que confronta muito a nossa visão atual, não acha? Sem dúvida nenhuma. A partir ali da Revolução Científica, a gente no Ocidente foi fortemente treinado para enxergar o mundo físico puramente como uma máquina. Uma vasta engrenagem de matéria sem mente. Isso. A natureza se tornou só um depósito de recursos. Um rio é só potencial hidrelétrico, uma floresta é métrica de celulose e o solo é apenas química aplicável. Essa visão desencantada esvaziou a natureza de qualquer caráter relacional. Ficou tudo muito frio. Muito frio. Mas o adorador antigo, guiado por textos como este do Salmo 65, olhava para uma encosta forrada de trigo balançando ao vento e não via apenas calorias ou dinheiro de exportação. Ele via a própria criação em estado de êxtase reverente perante a provisão do seu arquiteto. E isso muda tudo sobre como nós, que hoje não plantamos trigo e que moramos em cidades asfaltadas, nos relacionamos com a realidade. Nossa geração está vivendo a ilusão da independência. Nós somos muito desconectados do processo, né? Totalmente. A gente abre a torneira e a água sai. A gente clica no aplicativo e a comida chega embalada na porta de casa. Quando a nossa desconexão da cadeia de produção é tão grande assim, a gente passa a acreditar que é o nosso dinheiro que gera a vida, ou que a eficiência logística humana é a fonte suprema do nosso sustento. Trocamos o milagre de um solo vivo pela ilusão de um código de barras. Essa frase resume tudo. É. E qual é o perigo disso para quem está ouvindo a gente agora? O perigo da nossa atual hiperconexão digital é justamente essa profunda alienação da biologia e, consequentemente, da autoria por trás dessa biologia. O Salmo 65 opera como um choque de lucidez para quem o estuda hoje. Uma chamada para a realidade. Exato. Ele argumenta que por trás daquele prato de comida que chega à mesa e da água que lava as ruas da cidade, não há apenas uma cadeia de suprimentos mecânica e cega. Há uma providência ativa, íntima e meticulosa, sustentando silenciosamente as engrenagens da realidade
quer a gente reconheça isso ou não. É um convite pesado e muito prático para revermos onde estamos ancorando a nossa percepção diária. A análise desse texto nas fontes de hoje nos desafia a olhar para o céu carregado de nuvens, não apenas como dados ali no aplicativo da previsão do tempo, mas a tentar enxergar naqueles chuviscos as pegadas de fartura que um dia amoleceram torrões secos na antiguidade. E que continuam amolecendo hoje. E que continuam amolecendo hoje. O convite é reaprender a enxergar a complexidade do mundo ao redor, com os olhos de quem percebe que tudo, desde o fundo do mar escuro até a raiz de uma pequena semente de cevada, está respondendo a uma mesma manutenção cuidadosa. É tentar ouvir os vales cantando, mesmo no meio de todo o barulho e cinismo da nossa rotina moderna. Muito obrigada por nos acompanharem nesta imersão de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes